Primeiro treino antes da estreia da equipe do Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Esse jogo no domingo. Cadê? O Flamengo dá o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro no próximo domingo e pode ter novidades. Carlinhos fez o primeiro treino com o restante da equipe e já sentiu bem à vontade com o grupo. Ele já pareceu bem adaptado ao time e agora vive a expectativa de estrear pelo rubro-negro. Carlinhos já foi regularizado e tem chances de ser relacionado para a partida do Brasileirão. E Tite deve ter mudanças na equipe. O objetivo? Poupar jogadores para as muitas competições que o Flamengo tem pela frente. Tite já tinha anunciado que iria analisar bem como utilizar os atletas. Eu volto a dizer, ela é a prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Existe a possibilidade de Varela e Pedro serem poupados do jogo contra o Atlético Goianiense. Para a lateral direita, Everton Araújo surge como opção. O jogador tem ganhado destaque nos treinos com Tite. Já Carlinhos tem a chance de estrear pelo time. A defesa continua sendo destaque na equipe, que já veio com a boa estreia de Léo Ortiz, que promete ser fundamental para o Flamengo. Não que no estadual exista jogo fácil, mas a gente está mais acostumado e é um processo ainda de... Ô, Venê, como você acha que deve vir esse Flamengo? Olha, Varela eu não tenho a menor noção de qual time titular vai ser contra o Atlético Goianiense. Você não escolheu ainda não? A menor noção. Ainda tem treino hoje, tem treino sábado, mas o que eu posso dizer para o torcedor rubro-negro é que a chance do Tite poupar alguns jogadores considerados titulares é enorme. Os jogadores estão extremamente desgastados, sobretudo Varela. E aí a gente vai entrar naquele debate que o Pedrosa vem falando há muito tempo. Não dá para o Flamengo, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, ter apenas um lateral direito disponível. Aí se o Varela não puder entrar em campo por questões físicas, o Tite vai ter que improvisar um volante na lateral direita, que é o Everton Araújo, que é até bom jogador, mas não dá para o Flamengo, com o nível que tem, com o sarrafo que tem, ter um jogador improvisado na lateral direita numa estreia de Campeonato Brasileiro. Gente, Campeonato Brasileiro é jogo, todo jogo é importante. E o Flamengo entra como um dos favoritos, na minha opinião, ao lado do Palmeiras. Então, assim, é algo que o Flamengo, a diretoria, precisa analisar, parar na próxima janela de transferência e reforçar essa posição. A lateral esquerda também, porque Ayrton, Lucas e Vina podem ficar aí durante a Copa América com suas respectivas seleções e o Flamengo, novamente, durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, sem um jogador nessa posição. Mas, pensando contra o Atlético Goianiense, alguns jogadores podem ser poupados, sim. Já, informação de um ex-jogador do Flamengo que está negociando com o Vasco da Gama. A gente já conta para vocês que jogador é esse. É drone de vocês? A gente confirmou também e vai trazer detalhes da proposta. Primeiramente dado pela Band do Paraná, mas a gente tem detalhes aqui. Ô, Pedrosa, já vocês falam, porque o João me ligou, o Kleber. Ah, é? Pediu pra o quê? Esperar. Pedrosa, se você for pensar no elenco do Fla, eu acho que esse problema ele só tem ali na lateral direita, né? Não vamos começar a pensar em Copa América, não. Estamos falando num todo, assim, de ponta a ponta de competições, né? Isso acontece muito do lado direito, né? Porque o Flamengo tem suplentes excelentes pra zaga. No gol... no gol... Tem. Não deixa de ter. Na lateral esquerda, agora tem o Vina e tem o Ayrton Lucas. No meio de campo, bons reservas. Na frente também. Talvez ali na ponta direita que tenha a escolha do Luiz Araújo e fica talvez para ter um suplente. E do lado direito na lateral, ô Pedrosa. Um problema que é detectado por qualquer pessoa que acompanha o Flamengo desde dezembro do ano passado, né? Porque desde que o Flamengo perdeu o Rodinei, na verdade, o Flamengo não consegue ter um jogador ali que toma conta da posição. Muito pelo contrário, Wesley e Mateuzinho. Mateuzinho foi negociado, uma coisa que eu não faria, numa eventual necessidade como essa aqui, eu não teria negociado o Mateuzinho, mas se negociou o Mateuzinho, deveria ter ido ao mercado para buscar outro. E eu já falei aqui, não é buscar outro só para compor, é buscar outro lateral que possa ser titular, assim como foi feito com o Vina na lateral esquerda. Agora, uma outra possibilidade numa eventual necessidade aí é o Fabrício Bruno atuando de lateral direito, né? Coisa que ele já fez um pouco mais defensivo, ele tem condições de fazer, não é o ideal, e repito aqui,
Uma coisa é a gente entender quando times não têm recursos para poder fazer uma janela completa dentro de um campeonato brasileiro ou dentro de um âmbito continental. Outra coisa é o Flamengo. O Flamengo não pode ficar assim improvisando um garoto da base na lateral direita. Por quê? Você não vai ter o ganho principal ali naquela posição e você ainda vai, muitas vezes, colocar um garoto que está subindo agora, que deve fazer uma transição com mais cautela, numa posição que ele não está ambientado. Então, pra mim, não tem nada de positivo nessa situação. Não, você tem toda a razão. E vocês sabem que tem umas coisas que me irritam no futebol e uma delas é essa questão de ficar mudando o jogador de posição, né? Isso me incomoda muito, porque geralmente sobra pro cara que mais está entregue ou que tem um mínimo de versatilidade. Por exemplo, eu pergunto pra vocês, do ano passado e desse ano, quem é o melhor zagueiro do Flamengo? Fabrício Ano Bruno. passado e esse ano. Se eu tiver que apostar, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Aí tem essa opção. Imagina num desespero, o Flamengo precisa colocar o Fabrício do lado direito. Você perde ele aonde? Na zaga. Na zaga. Aí você ganha ali um retoque, que ele não vai ser o melhor lateral direito do mundo, senão ele seria lateral direito, né? Você ganha um retoque, mas você perde na zaga, né? Lembra o E Gustavo... perde ofensivamente também, porque ele não sobe. Exato. E você lembra o Gustavo Scarpa? Sim. Quando colocaram no Fluminense, ele foi o quê? De lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Aí você perde ele, o cara dessa capacidade toda, porque Não, você e precisa eu vou retocar além um do seu lado. comentário, Fernandinha. Vamos pensar no Everton Araújo, que é um jogador que tem potencial, um bom volante. Aí você bota o cara na lateral direita, improvisado. Se ele não for bem, Verdade. o que vai acontecer? A torcida já vai ficar fritar. pegando no pé desse jogador. Aí o jogador vai perder espaço. E você, teoricamente, você queima um jogador que tem potencial. Perfeito. Verdade. Mas aí é óbvio, é o Tite que acompanha o dia a dia. No treinamento, o Everton deve estar indo bem. Só que treino é treino, jogo é jogo. Ele não entrou diferente. bem contra o Milionário. Ele não entrou bem. Não entrou bem. Só que aí eu levo em consideração Mas também altitude. altitude. Beleza. Porém, o que você olha e fala assim, cara, o cartão de visitas para a torcida foi aquele ali. Tem sempre um torcedor mais chato que vai ficar com aquilo ali na cabeça. Aí o garoto, verdade. o Everton Araújo, entrou, não foi bem. Aí vai entrar de novo na lateral direita, não vai bem. E aí daqui a pouco esse Eu não garoto perde gosto. espaço. Você acaba atrapalhando o jogador que tá ali pra ajudar. Salve nação, vamos chegar agora com as últimas informações do nosso Mengão. Mas antes, já pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O Flamengo está focado na estreia do Campeonato Brasileiro. Mais um torneio importante da temporada vai iniciar e o nosso Mengão precisa começar com o pé direito. Vamos viajar até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. Partida complicada e difícil, que muitos aí estão dando o Flamengo como ganho já, eu não concordo. O Flamengo sempre que jogou lá foram partidas muito complicadas. Portanto, precisamos respeitar o adversário acima de tudo para fazer um bom jogo. E para esta partida, o Flamengo pode ter modificações no time titular. Pedro pode ser poupado, Varela, Luiz Araújo, enfim. Vários atletas que apresentaram desgaste físico pode ser dúvida para este jogo, em que Tite ainda tem mais um dia de treinamento para montar a equipe ideal. Recentemente, Tite falou em entrevista coletiva, dizendo que era humanamente impossível ganhar todos os campeonatos que disputam. Eu até concordo, porque realmente é complicado você ganhar todos os campeonatos. Mas podemos sim conquistar um ou até dois dos mais importantes que iremos disputar. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Esses são os torneios mais importantes da temporada aqui para os nossos times. Nós sabemos que na época de Jorge Jesus, o Flamengo dificilmente poupava atletas. Só aqueles que realmente estava propício a uma lesão muscular. Daí sim, o treinador português tirava o jogador e colocava um outro. Parece que a filosofia de Tite é outra. Ele disse que vai priorizar os mais importantes campeonatos da temporada, ou seja, Libertadores da América. Então, o Flamengo deve iniciar o Campeonato Brasileiro com a equipe bastante modificada, pois esses jogadores que estão com desgaste físico, com certeza, Tite não vai correr o risco de colocá-los para se machucar e assim passar o maior
número de dias mais fora do clube. Então vamos trazer agora as informações do Flamengo deste dia de treinamento, né? Sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Tite avalia mudança em time titular do Flamengo para o jogo do Brasileirão. Veja possíveis alterações, que nem a gente falou no início do vídeo, né? De acordo com ele, junto com o departamento médico, o Flamengo não quer correr o risco de colocar esses atletas que têm disputado a maioria dos jogos para jogar e aí poder causar uma lesão. E de fato eu concordo. Se aquele atleta tem uma maior probabilidade de sofrer uma lesão, tem que se poupar sim. Mas se o jogador estiver apto 100% no seu condicionamento físico, não há motivo algum para tirá-lo da estreia de um campeonato importante que é o Brasileirão, pois o nosso campeonato brasileiro é de pontos corridos. Então, a primeira final do Flamengo é domingo fora de casa. O Flamengo venceu o Palestino por 2-0 nesta quarta, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, nesta quinta, alguns jogadores se reapresentaram no CT com desgaste físico e Tite avalia mudanças no time do mais querido na estreia do Brasileirão. A primeira partida do Flamengo no Brasileirão será neste domingo, dia 14, contra o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada. Um dos jogadores que podem ser poupados é Varela. O lateral deixou o gramado diante do Palestino com bastante cansaço e tem chance de ser preservado no torneio nacional. É algo até inusitado, né? Varela, que era um dos jogadores muito criticados na temporada passada, não conseguia desenvolver o seu futebol e muitos jornalistas não sabiam o motivo, pois o jogador era bastante regular na seleção uruguaia. E depois que Tite chegou, parece que o atleta ganhou mais confiança. Hoje, o lateral direito é jogador titular absoluto de Tite, né? E com certeza, se não jogar no domingo, será um desfalque e tanto, já que o Flamengo não tem outro lateral direito de ofício no banco de reservas, pois o Wesley está fora dos gramados. Outro jogador que pode ser poupado é Pedro. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o camisa 9 atuou contra o Palestino no sacrifício, visto que estava com dificuldades para respirar. O jogador pediu para jogar e, portanto, marcou um golaço no primeiro tempo, abrindo o placar no Maracanã. É isso que eu falo. Jogo importante tem que fazer um esforço, e o Flamengo vinha de um empate na Libertadores da América. Precisava, a qualquer custo, vencer essa segunda partida aí na competição. E Pedro, que é um jogador exemplar, desde que Tite chegou, titular absoluto, inclusive colocou o Gabigol, um dos maiores ídolos do Flamengo, do banco de reservas. Então, o esforço de Pedro nesta partida foi recompensado. Ele fez um gol, ajudou o Flamengo e aumentou ainda mais a sua artilharia na temporada. Vale destacar que o Flamengo tem mais 2 treinos antes da viagem em Goiânia. Desse modo, o mais querido tem atividades marcadas para as 15 horas desta sexta, além de exercícios agendados para sábado, às 9 horas da manhã, no CT Ninho do Urubu. Então, esses 2 treinamentos aí que o Flamengo deve realizar, começando no dia de hoje, né, à tarde de hoje, do dia 12 de abril, e amanhã, no dia 13, serão treinamentos que Tite deve montar a equipe para enfrentar o Atlético Goianiense. O nosso Mengão precisa fazer uma boa estreia, precisa conquistar os 3 pontos se quiser dar continuidade a essa evolução rubro-negra. Sabemos que o adversário é difícil, mas a qualidade que o elenco do Flamengo tem é muito grande para chegar lá em Goiânia e perder. Eu estou otimista, por mais que o nosso Mengão tenha algumas mudanças aí no time titular, principalmente no ataque, né? Pois Pedro pode ser poupado e Carlinhos, que será apresentado hoje, pode ser titular no Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer para que quem entre no dia
no jogo de domingo, consiga fazer uma boa atuação e ajudar o Flamengo a conquistar os 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para mais uma estreia de campeonato? Participa e deixa sua opinião nos comentários.